Obrigada, professor Luiz, também pela brilhante apresentação. É realmente muito triste, né, o que aconteceu com o episódio da USP. Nós, profissionais da área, né, da saúde, nós precisamos realmente buscar recursos, né, para saber como lidar com essas situações juntamente com a família, né, como fica essa família e como nós vamos estar intervindo junto a essas famílias, né, em luto, principalmente, dando esse suporte para as famílias que ficam, né, nesse luto. Nós vamos chamar agora, né, principalmente para falar, né, como do tratamento familiar, que é o tema, o próximo tema agora, do tema do debate, a professora Adriana Moro Maieski. Ela é graduada em Serviço Social pela PUC do Paraná, possui mestrado em Ciências pelo Departamento de Medicina Preventiva pela USP, Universidade de São Paulo, especialização em dependência química, em terapia familiar, de família e casal pela Unifesp, professora de cursos de pós-graduação nas áreas de saúde mental e terapia de família, supervisora de serviço social no setor de adultos pelo PROAD, Programa de Orientação e Atendimento Independentes do Departamento de Psiquiatria pela Unifesp, tem experiência na área de serviço social, com ênfase em serviço social de saúde mental, dependência de drogas. Por favor, professora Adriana. Muito obrigada. Boa palestra. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi dado aqui, né, pelo Cefatef, de estar aqui numa manhã de sábado, que me surpreendeu muito a presença de todos vocês, né? Realmente, a questão da dependência química nos nossos dias é um tema instigante em todas as áreas. Mas, para os profissionais que trabalham na área de saúde e na assistência social, é imprescindível saber trabalhar com essa família, com esse usuário. E eu vou dar um enfoque maior hoje no tratamento da dependência química. Mas, como os professores, a professora Regina e o professor Luiz, já adiantaram muitas coisas, inclusive que eu já ia falar, eu vou entrar em alguns pontos e vou enfocar mais no tratamento, porque eu trabalho com isso já há 11 anos, né? Já passei em diversos ambientes de tratamento na área de dependência química. Então, eu vou trazer algumas abordagens que são usualmente utilizadas nesses locais de tratamento. Vou falar um pouco do meu trabalho de supervisão da residência multi para as assistentes sociais dentro do PROAD, que é um trabalho que eu tenho feito há uns 2 anos e que tem sido muito bom, influenciar pessoas, formar pessoas, né? Então, acho que a gente tem que fazer com que isso se torne uma multiplicação, né? Nos ambientes onde vocês estão, influenciando pessoas, outros profissionais, sensibilizando outros profissionais para a importância no foco no tratamento, mas como o professor Luiz falou, eu acho que a gente já está vivendo um outro momento na saúde pública do Brasil, que a gente precisa olhar para a prevenção, né? Para que casos como o rapaz que, infelizmente, veio a falecer na USP, não venha acontecer dessa forma, né? Que a gente venha trabalhar a família de forma mais preventiva, ok? Então, vamos lá, vamos entrar, que senão eu não vou dar conta. É pouco tempo, daqui a pouco o papelzinho já levanta e... Bom, próximo, pode passar. Então, assim, de uma forma mais didática, sabe como é que é professor, né? O professor gosta de, né? O professor mais detalhista gosta de explicar tudo detalhadamente, mas eu vou ter que tentar ser um pouco breve aqui. Talvez muitos de vocês já tenham visto essa abordagem, né, biopsicossocial da dependência química, mas vale a pena a gente lembrar desses fatores biológicos, psicológicos e sociais que estão envolvendo toda a questão da dependência química. Então, assim, existem estudos, eu não vou poder... Cada parte da parte biológica, psicológica e social, existem vários estudos científicos que comprovam essa questão da predisposição genética para algumas substâncias. Existem alguns artigos que falam da predisposição genética já de um consumo de álcool, né, que tem uma prevalência, e quando a gente faz os estudos, né, o genograma transgeracional, que depois eu vou falar da abordagem sistêmica,
com as famílias, a gente já percebe na transgeracionalidade o uso de substâncias que vem vindo lá do avô, vai passando para os filhos e assim sucessivamente. A tolerância à substância. Então, assim, alguns indivíduos na parte neurobiológica do cérebro têm uma tolerância maior às substâncias. Talvez alguns aqui vão beber muito, eu vou falar do álcool porque realmente o álcool é um problema gravíssimo no nosso país. Existem as outras substâncias, sim, mas eu vou falar do álcool porque eu acho que a gente tem que ter uma atenção maior nele. Existem algumas pessoas que vão beber grandes quantidades e vão ainda permanecer bem e vão ter um efeito prazeroso da substância. E algumas pessoas vão beber um cálice, como é o meu caso, e vão cair na primeira. Então, assim, então não é todo. Existe esse fator que também leva à dependência. O potencial de toxicidade, a dependência de substâncias. Então, assim, a gente sabe, alguns de vocês conhecem, pela classificação do uso de substâncias, que algumas substâncias são mais tóxicas que outras. Haja vista o crack, né, que tem um potencial, que é uma mistura de várias outras substâncias que tem uma toxicidade maior e que pode levar a uma dependência mais rápido, né? Uma outra questão são os fatores psicológicos. Então, assim, existem também estudos, né, para quem já está na área, vocês sabem que de 50% a 70% desses usuários, desses pacientes, têm alguma comorbidade psiquiátrica associada ao uso de substâncias. Então, assim, prevalências grandes de transtornos de humor, depressão, de ansiedade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de transtorno afetivo bipolar, enfim. Essas pessoas têm um fator de risco maior para o uso de substâncias. As próprias alterações do comportamento, e uma outra coisa que o professor Luiz falou aqui, a gente vive numa sociedade, do ponto de vista comportamental, extremamente hedonista, né? Egoísta, né? E, assim, parece que as pessoas não podem ter frustração. Então, assim, essa baixa tolerância à frustração também é um grande fator de risco, porque é sempre a busca pelo prazer, como o professor Luiz falou aqui também. Sempre a busca pelo prazer. Eu não posso ter tristeza, eu não posso chorar, eu não posso ter perdas, eu não posso ter nada disso. Eu tenho que ser sempre bem realizado e, se possível, antes dos 30 anos. Né? Ganhar meu primeiro $1 milhão, né? Assim, super bem, academicamente realizado, porque eu não posso ter frustração. Então, é uma sociedade que leva muito a comportamentos compulsivos e impulsivos, tanto do ponto de vista de uso de substâncias, como as dependências não químicas, que é um outro setor que o PROAD também trabalha, dos comportamentos por sexo, por compras, e aí a gente vai, né? E aí, quando a gente entra nos aspectos sociais, aí sim a gente vê que é uma família, como a professora Regina e o professor Luiz já contextualizaram, que não é uma família doriana. Nós sabemos que existem várias configurações de famílias nos dias de hoje e que são famílias que vivem conflitos, né? Que os conflitos fazem parte da vida, as frustrações fazem parte da vida. O problema é que, muitas vezes, essa família não sabe lidar com essas crises que vão acontecendo, que a professora Regina já falou, de desempregos, de perdas, e aí quando podem haver brechas para entrar o uso de substâncias. A própria questão de famílias em situação de vulnerabilidade social, então, as pessoas que trabalham na área de assistência social, mas também na área de saúde da família, convivem muito com essa questão da vulnerabilidade social em alguns territórios de São Paulo, e isso também pode ser um fator de risco. E a própria pressão do grupo e estímulo ao consumo, que isso a gente vê muito na fase da adolescência, né? É uma fase que a tendência é estar saindo de casa, e aí sofre muito a influência desse grupo. E aí, assim, quando esse adolescente tem bons fatores de proteção, como a Regina já falou, ele vai lidar com essa pressão de grupo e, em alguns casos, não vai se envolver com o uso de substâncias, ou vai até experimentar, porque faz parte da adolescência experimentar mesmo e conhecer muitas coisas, mas não vai se tornar um problema crônico, porque tem um fator de proteção, uma família, digamos assim, que soube passar regras e limites muito claros.
Mas não é o que a gente vê nos dias de hoje, né? A gente vê o quê? Um adolescente extremamente vulnerável, que já na infância já teve um ambiente permissivo, como o professor Luiz falou, e que muitas vezes o pai e a mãe, né, não conseguiram, não é a questão da quantidade de tempo que esse pai fica, essa mãe, é a qualidade desse tempo que fica com essa criança e com esse adolescente. Então, e isso tudo pode levar ao estímulo ao consumo. Próximo. Bom, aqui alguns dados estatísticos que eu acho que vale a pena a gente situar o uso de álcool e drogas no mundo. Então, existem alguns relatórios do Escritório das Nações Unidas sobre a questão de drogas, né? E esse é um dado já recente de 2014, que 5% da população mundial entre 15 e 64 anos já fizeram algum uso de droga ilícita no mundo, ou seja, 243 milhões de pessoas ao redor do mundo já fizeram uso, né? Então, a gente vê que isso está em todo lugar, em todo mundo, em qualquer esquina. Um dado que chama a atenção do CEBRID, né, que é ligado à Unifesp, 42% dessas crianças de 10 e 12 anos já experimentaram álcool. Então, eu acho que a professora Regina e o professor Luiz já comentaram isso, que cada vez mais cedo tem se usado álcool, e num padrão que a gente chama, que os especialistas chamam de binge drink, um episódio de beber pesado. Né? Como a professora Regina já falou, que já atendeu pacientes, adolescentes, que fazem uso no final de semana nas festas, né, raves, etc., de grandes quantidades que já entraram até em coma alcoólico. Então, você veja, né, o caso gravíssimo que a gente tem vivido nisso. E outro dado, esse é um dado do IBGE de 2012, eles fizeram uma pesquisa com alunos do ensino fundamental até o 9º ano, né, e também se constatou em várias capitais do Brasil, se constatou que quase aí 10% já haviam experimentado drogas ilícitas, ou seja, cerca de 312 mil adolescentes. E mais de 50% já informaram ter bebido pelo menos uma dose de álcool. Então, nós, como profissionais da área de assistência social, da saúde, precisamos ter um olhar para isso de forma também preventiva, né? Próximo. Bom, e aí um conceito da Organização Mundial da Saúde, só vou falar rapidamente, que a gente precisa entender que a dependência de drogas é um problema crônico, né? E um problema extremamente social. Então, e a gente lida com uma questão extremamente complexa. Para você para você conseguir realmente ter um tratamento, digamos, eficaz, o que é um desafio para as equipes, você precisa ter vários olhares. Então, por isso, a importância, inclusive o NIDA, que é o Instituto americano que estuda a questão da dependência de drogas, tem várias, eu não vou poder entrar aqui, mas eles têm várias recomendações sobre a questão do tratamento. E uma das questões precisa ser um tratamento com uma equipe interdisciplinar, para a gente ter vários olhares, e eles recomendam várias abordagens, mas aqui eu vou entrar só nas abordagens de tratamento da família. Próximo. Bom, e aí os principais serviços que a gente tem na rede, e muitos deles vocês trabalham, né? Desde os grupos de ajuda A, NA, enfim, os ambulatórios de saúde mental, a rede de CAPS, AD, que na cidade de São Paulo tem aumentado por conta das organizações sociais, né? As internações que tem tanto nos hospitais gerais como nas clínicas e nas comunidades terapêuticas, e os tratamentos que precisam, isso que eu falei para vocês do NIDA, o tratamento multidisciplinar que foque a questão da farmacoterapia, né, do tratamento psiquiátrico, enfim, e das abordagens psicossociais, e em alguns casos, como é o caso das comunidades terapêuticas, também as abordagens espirituais, né? Próximo. E aí vamos entrar no tema em si, depois da breve abordagem em poucos minutos, que eu tive que falar um tema amplo em poucos minutos, um desafio. A questão da relação familiar e do tratamento da dependência química. Então, assim, diante do que a professora Regina e o professor Luiz já introduziram aqui o tema e contextualizaram, é uma família
a gente precisa olhar para esta família do ponto de vista sistêmico, com um sistema que a própria professora Regina falou, um sistema aberto, semiaberto, dinâmico, e que é uma família que tem os seus valores, né, que tem a sua cultura, e que tem uma função muito importante na formação desse indivíduo, que é a formação educativa e a função educativa e protetiva que essa família tem. Então, assim, e que isso é preconizado, inclusive, na política de assistência social. Que a gente precisa, um dos pontos primordiais que a gente precisa resgatar nessas famílias é essa função educativa e protetiva, né? E aí, quando entra o uso de substâncias, como já foi mencionado aqui, a família fica completamente desnorteada. E uma das coisas que a gente vê no tratamento, que quando eles chegam para a gente nos ambientes de tratamento, inclusive no PROAD, uma das primeiras coisas que eles falam para a equipe é o seguinte: quero internar o meu filho. A solução para eles é essa: eu quero internar o meu filho. E daí, sempre as discussões de caso no PROAD, junto com os terapeutas de família, enfim, com os profissionais, a gente sempre fala assim, que a gente tem que desconstruir esse conceito da internação. Porque a internação, gente, ela só entra em fases muito agudas do tratamento. Quando o paciente está colocando em risco a sua vida, a vida do outro, né? Quando não tem mais condições. A gente precisa, a família precisa entender que ela precisa aumentar os seus fatores de proteção e fazer parte desse tratamento. Que não é o meu filho, eu ponho ele lá na internação e ele que se vire, né? E eu fico aqui esperando o que vai dar certo, né? Deixo que os médicos, os psicólogos, os assistentes sociais deem conta e eu não faço parte do tratamento. Então, esse tipo de postura que a gente tenta trabalhar com a família. Não, você faz parte do tratamento. Aliás, a família precisa fazer parte desde o primeiro momento que ela coloca o pé no CAPS-AD, nos ambulatórios, nos serviços acadêmicos, em qualquer lugar, né? Aliás, não existe tratamento de dependência química sem a presença da família, né? Então, assim, fica muito complicado eu ter um olhar só para o paciente sem a inclusão da família. Por quê? Que eu falo para as residentes, as assistentes sociais. Vocês, esses dias estavam chegando uma nova turma lá de residente, eu peguei e falei assim: olha, aqui vocês vão ver a questão da dependência de drogas apenas como uma grande consequência de contextos familiares ou de vidas que viveram muitos conflitos, muitas perdas, situações de abusos, outros tipos de abusos, que nessas grandes crises não souberam dar conta, não conseguiram lidar, e aí o uso de substâncias só é a consequência de tudo isso, né? Então, acho que a visão sistêmica ela permite a gente olhar dessa forma mais ampla e ver que isso é apenas a consequência, né? Próximo. Bom, aqui eu trouxe esse estudo da doutora Fátima Padim, que também é uma pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo. É um estudo sobre a desorientação das famílias após descobrir que um filho é usuário de drogas. Então, veja o quanto chama atenção. E ela fez... Próximo. Ela fez esse estudo com famílias, olha lá, de classes A e B, que é a família que o professor Luiz estava descrevendo aqui, na cidade de São Paulo. Em média, os pais... foram 500 famílias, em média, os pais levam 2 anos e meio, gente, para procurar algum tipo de ajuda. Então, veja só, a negação da negação. O problema está ali, está no meio da família, e assim, não está acontecendo comigo, né? Aí, principais razões para a demora. Eles simplesmente não sabiam o que fazer, 30%, acharam que conseguiriam resolver o problema em casa, então é aquela família assim, não, é só uma fase, né? É uma fase da adolescência, é um negócio assim que ele está tentando descobrir novas coisas lá fora, então vamos esperar passar, né? Que de repente pode ser mesmo, né? Não estou dizendo que não, mas alguns casos pode complicar. Então, 24%, e pensaram que o uso de drogas seria passageiro, né? Isso que eu falei. É uma fase, ele está experimentando, vai logo perceber que isso não vai dar nada. E aí, só que
algumas substâncias, vocês sabem, desde o álcool, a própria cocaína, várias substâncias dão prazer, né? Esses dias mesmo chegou um paciente no PROAD, faz uso de cocaína há muitos anos. Daí ele fala assim, eu sei que eu tenho que parar, mas assim, a cocaína para mim é um grande prazer. O que eu vou colocar no lugar? Né? Então, assim, é um desafio para nós também, profissionais. Né? Como repensar esse sujeito que passou anos da sua vida usando cocaína, um grande companheiro da sua vida, né, que deu tanto prazer, e assim, como repensar um novo estilo de vida. Né? Que coisas podem entrar quando sai a substância, que coisas vão entrar que a gente pode trabalhar. Daí tem as terapeutas ocupacionais que também são ótimas para trabalhar isso, desenvolvendo novas habilidades, novos projetos de vida com esse sujeito. Próximo. Bom, e aí eu vou passar, isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a professora Regina já, meio que ela já introduziu esse tema, então eu vou, né, que existe o estágio da negação, o segundo estágio da preocupação com as questões que pode tentar controlar, isso que apareceu na pesquisa da doutora Fátima, é o que realmente acontece com as famílias, da negação. Por que elas demoram tanto ali na pesquisa para buscar ajuda? Porque passa por essas fases. Não está acontecendo comigo, isso vai passar. São as fases que... E é um movimento dentro da família, gente, cíclico. Né? Não é uma coisa linear. Então, é uma coisa cíclica. E aí, pode passar. E daí, quando a gente vê uma total desorganização dessa família frente ao uso de substâncias... Eu só tenho 10 minutos. E aí, a própria exaustão emocional, né? Que nem eu estou ficando agora na apresentação, aquela exaustão emocional do tipo assim, nossa, e agora? Eu estou lidando com um problema que é maior que todos nós, eu preciso de ajuda e não sei o que fazer, e aí o que eu vou fazer? Vou internar meu filho. Aí ele fica um tempo lá internado. Até esses dias está falando com a terapeuta de família do PROAD. Veja só o que as famílias fazem para dar conta do problema. Eu ponho ele lá, fica lá, de preferência uma comunidade terapêutica, que ele fique quase um ano internado. Assim me dá umas férias. Né? Daí eu até falei com a terapeuta de família do PROAD. Não, é umas férias que a família tem. Quer dizer, daí ela só empurrou o problema para lá, pouco participa dos grupos do tratamento e acha que quando sair da internação está tudo resolvido. Gente, não está nada resolvido. Né? A internação, assim, é claro que o paciente, quando está internado, ele está isolado no ambiente de proteção, né? Cercado de uma equipe, quando se tem uma equipe, né, que nem todos os lugares têm, né, professor Luiz? Quando se tem uma equipe multidisciplinar, digamos que seja um ambiente adequado para o tratamento, não vamos entrar nessa questão polêmica. Quando se tem, aí tudo bem, ele está controlado. E aí quando ele sai? Né? Então, assim, e a família vai ter que lidar com tudo isso. E é um novo começo para a vida desse indivíduo. Né? Então, assim, precisamos reforçar o papel da família no tratamento. Próximo. Bom, e aí todos os sentimentos que vêm de raiva, de ressentimento, de culpa, como o professor Luiz já falou, que a família se sente extremamente culpada, que coisa errada que eu fiz, poxa, que pai, que mãe que eu fui, né? Então, próximo, pode passar, que eu não tenho tempo mesmo. E aí, o que alguns estudos falam, é interessante isso, é pena que eu não vou ter tempo de explorar muito essas questões. Mas o que a gente tem visto no PROAD é, assim, pacientes, como eu estou no setor de adultos, então tem muitos pacientes acima de 40, 50 anos e tal, que estão já num quadro mesmo de dependência há muitos anos. E aí a gente vê assim um paciente que está extremamente ainda dependente da família. Né? Existem relações que a gente chama de alguns pacientes, né? Vou dar exemplo assim, de um paciente que a gente estava discutindo lá de homens, com extremamente uma relação simbiótica ainda com a mãe, né? Totalmente independente. Então, a gente acha assim, que aquela coisa da dependência do uso de substâncias
também vai para as relações familiares, né? Tem alguns casos assim que tem corte dos vínculos, né? Rompimento de vínculos, e que a gente sabe, né? Vocês devem conhecer muitos, mas o que a gente vê às vezes no PROAD não é o contrário. É um paciente já adulto, de muitos anos, que ainda está extremamente dependente dessa família, que não passou as fases, não amadureceu, né? Então, pode passar. E aí, a dependência química afeta todas as áreas dessa família. Esse estudo do Stanton é um estudo interessante, um estudo já antigo, né? Ele encontrou que alguns dependentes químicos, por exemplo, têm suas mães envolvidas em sua relação de isso que eu falei, que apareceu nos casos do PROAD, de superproteção, e a maioria são permissivas, né? Mulheres dependentes apresentam-se geralmente em competição com as suas mães, e seus pais são considerados inaptos. Então, aí há um outro estudo, né, de mulheres dependentes daí de álcool, de outras drogas, que eu já tive o privilégio de acompanhar alguns grupos de mulheres também, e a gente vê exatamente isso, né? O pai é uma figura muito ausente, né? E a mãe, elas têm essa figura de competição com a mãe. Próximo. Bom, e uma outra questão, eu não vou poder explorar muito, porque dado o tempo, né, para eu conseguir vencer e chegar no tratamento. Uma outra questão que a gente vê muito, que vocês devem ter vivenciado, é essa questão da codependência. Por exemplo, quando a gente vê casos de homens, como eu falei, de 40, 50 anos, onde a mãe ainda muito codependente desse filho. Então, assim, em vez de deixar esse filho já adulto assumir seus papéis, apesar da dependência de drogas, assumir seus papéis, suas responsabilidades, ela vai lá e faz por ele, né? Existem mulheres também de alcoolistas que também assumem esse papel da codependência. E aí, nos grupos familiares, o que a gente também tenta trabalhar é de desconstruir esse conceito, né? De falar assim, não, você tem que começar a colocar limites, isso não é sua responsabilidade, isso é responsabilidade do seu filho. Ele tem que assumir o seu papel na vida. Próximo. Vamos mais para frente, você pode passar mais para frente para eu poder... Eu não vou entrar no ciclo de vida familiar, a Regina já abordou muito bem, já falou tudo sobre isso, eu quero entrar no tratamento, pode passar, que eu só tenho 5 minutos. Uma outra, só um pouco aí. Uma outra questão dos filhos de dependentes químicos. Então, assim, eu participei de um grupo de um trabalho de inserção da visita domiciliar no tratamento de dependentes de álcool. Era um projeto de doutorado na Uniad, alguns anos atrás. E aí a gente acompanhava, inclusive era um caso de uma mulher dependente de álcool, ia eu e uma psicóloga na visita, e a gente vê a vulnerabilidade dessas crianças. Então, nunca me esqueço quando nessa visita eu cheguei nessa casa, e aí estava lá a mãe já embriagada, né, sob efeito do uso de álcool, e a criança não tinha ido para a escola, estava junto com a mãe sem cuidados, né, e aí a gente teve que acionar conselho tutelar, fazer reuniões com a escola, identificar dentro da família, da rede da família, outra pessoa que pudesse assumir o cuidado dessa criança. Então, assim, são casos extremamente graves, essa criança está exposta, e assim, há relatos na literatura que dizem que se essa criança exposta já muito cedo, não é todos os casos, evidentemente, mas tem maiores chances de desenvolver transtornos mentais associados. Então, muitas dessas crianças têm já algumas características de ansiedade, de depressão, já na infância, por conviver com um ambiente extremamente vulnerável e de risco. Inclusive, alguns casos, não todos, podem vir a desenvolver o uso de substâncias em fase já da adolescência, em fase adulta, e é um caso extremamente grave que a gente precisa ter um olhar, inclusive um projeto, aí olha um campo para vocês, um projeto de prevenção para filhos de dependentes de drogas. Existe um campo muito vasto para isso. Pode passar, próximo. Vamos entrar no tratamento rapidamente. Para aí. Uma coisa. Eu tenho pouquíssimo tempo aqui, moça.
Uma coisa que a gente tem que pensar no tratamento da família, tá? Eu vou entrar em alguns pontos, mas, gente, quando você... A avaliação inicial, né, que inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, a importância da avaliação inicial, quando esse usuário e quando essa família chegam no ambiente de tratamento. Precisa ser muito bem acolhido, você tem que ter uma escuta muito boa, você tem que dar feedbacks muito pontuais, né, explicar toda a questão do tratamento, desde o início, o que é permitido, o que não é permitido, e fazer todo um trabalho, que daí são vários encontros, isso não vai ser num único atendimento, outros atendimentos junto com a família, de planejar esse tratamento, e chamando a família para esse planejamento desse tratamento. Né? Porque, dependendo da situação, existem várias abordagens para se trabalhar num contexto familiar. E aí a gente vai entrar em algumas. E aí as modalidades terapêuticas que a literatura nos fala. Dos grupos de pares. Então, assim, no PROAD a gente trabalha muitos grupos. Desde os grupos de acolhimento para os pacientes e os grupos de família. Aqui as modalidades terapêuticas estão falando de grupos de pais, grupos de mães, grupos de irmãos, daí você fazer uma segmentação. Quando você percebe que há espaço para isso e há necessidade, por exemplo, de só as mães serem ouvidas e de fazer um trabalho terapêutico com essas mães. Né? É possível fazer um trabalho nesse sentido. Próximo. Os grupos multifamiliares é o que realmente vários ambientes de tratamento mais trabalham. E aí você pode dar um enfoque de uma experiência que eu tive, psicoeducativa. Então, assim, você faz uma abordagem mais psicoeducativa no início, para eles entenderem o que é essa grande questão da dependência química, essa complexidade que muitos... Para nós, eu já conheço, já sei o que é, mas para a família não. Entendeu? A família está desorientada. Lembra da pesquisa da doutora Fátima? Desorientada. Então, você tem que enfocar uma forma, talvez, no início, mais psicoeducativa. Aí você pode usar algumas técnicas, desde que você tenha formação para isso, de dinâmicas de grupo, de outras estratégias. E acho que uma outra questão que vocês precisam também tentar trabalhar é a questão de ter sessões abertas desse grupo. Por quê? Porque essa família precisa ser ouvida. E o fato de a família falar e outras famílias ouvirem, uma começa a ajudar a outra, e você se torna um grande facilitador do processo. Né? Porque, na verdade, a gente é um grande facilitador do processo. Né? Então, em alguns momentos a gente entra, em alguns momentos a gente sai e deixa a dinâmica da família trabalhando ali. Próximo. E aí, já foi falado dos grupos de autoajuda, a professora Regina deu um bom exemplo, né, que no DENARC trabalha a questão dos 12 passos, e daí existe também o trabalho do Al-Anon, que é muito bem conhecido, de 12 passos para as famílias de alcoolistas, o Naranon também. Próximo. Existe o grupo de Amor Exigente, que vocês devem conhecer, que trabalha mais para os pais, né, que tem filhos envolvidos com abuso de álcool e drogas, e é uma forma assim um pouco mais diretiva, mais pontual, nessa questão mais dos limites. Para algumas famílias funcionam, né? Na questão da educação, dos limites. Então, é um grupo que é espalhado pelo Brasil inteiro e tem uma importância muito grande. Próximo. E aí a gente vai entrar nos casos, por exemplo, existem alguns casos que chegam, às vezes, no PROAD, por exemplo, quando existe essa questão de casal, né, por isso que a avaliação familiar é tão importante, que a gente vai ver que a questão ali é dos conflitos que existem naquele casal. Uma das características que existem muito nas famílias assim de dependentes de drogas, muitos problemas de comunicação. A comunicação nunca é clara, as regras nunca são muito claras, né? Ambiente permissivo, enfim. E aí há necessidade que, às vezes, o grupo não vai dar conta de trabalhar isso. E aí você tem que ter, como profissional, percepção e um espaço para fazer um trabalho de terapia de casal, de algumas sessões. Evidentemente, né, tem que ser um terapeuta de casal de família, com formação para isso.
E quando é instituição, eu acredito e sei que as abordagens breves em instituições são mais eficazes nesse caso, né? Talvez você não vá trabalhar a longo prazo, né? Mas se for uma família de classe A e B, daí ela tem condição de ir para uma clínica, para um consultório, e aí sim. Mas como a gente está lidando com um ambiente institucional, onde essas famílias muitas vezes são vulneráveis, talvez fazer um trabalho mais focado para o casal. Próximo. E aí a terapia familiar, dentro da terapia familiar a gente tem a abordagem sistêmica, cognitivo-comportamental, e essa abordagem sistêmica, como a professora Regina já falou, de ver essa família como um grande sistema e que se comunica com vários outros subsistemas, e que passa por vários ciclos de vida e de crises, e aí é necessário uma abordagem de um profissional também especializado para trabalhar toda a dinâmica familiar. E aí sim, dentro de uma sessão terapêutica, ter um foco específico. Por exemplo, eu já trabalhei famílias que tinham a grande questão do problema da comunicação. Só que daí, depois que você vai trabalhando o problema da comunicação e utilizando técnicas para isso, enfim, que eu não vou poder ter tempo de falar aqui, existiam outras questões que não estavam relacionadas diretamente com o uso de substâncias. Problemas de relacionamento, problemas, inclusive, de sua vida íntima, que a questão do uso de substâncias só era a consequência de padrões de comunicação que não estavam claros e que precisavam ser trabalhados num ambiente focado de terapia familiar. Próximo. E aí a gente também tem duas autoras que vale a pena vocês baixarem artigos da Schenker e da Minayo. São duas estudiosas na área de álcool e drogas também e trabalham essa questão do tratamento na família. São duas professoras doutoras da Fiocruz. E elas falam uma das abordagens mais utilizadas dentro no tratamento da dependência química é a terapia cognitivo-comportamental, que tenta ver essa questão dos comportamentos, das crenças, dos valores, né? E tenta trabalhar com técnicas específicas para tentar fazer com que o indivíduo possa ter algumas mudanças de comportamento, né? E isso também pode ser trabalhado com as famílias, é uma outra abordagem dentro da terapia familiar. E aí vocês precisam fazer um curso de terapia familiar específico, convido vocês para estudarem, né, porque eu não vou ter tempo de explicar tudo aqui. Então, o Cefatef tem cursos específicos de formação de terapia familiar, e aí vocês podem estudar melhor, mas é uma das abordagens mais eficazes dentro do tratamento da dependência química, inclusive para as famílias. Próximo. Aí eu já falei um pouco, pode passar. E aí a Schenker e a Minayo vão falar da importância da família no tratamento. Elas vão enfocar essa questão de ter, elas estão falando especificamente de adolescentes, mas de ter uma visão sistêmica dessa família, de trazer essa família para o tratamento desde o início, que foi aquilo que eu já comentei com vocês. Próximo. Já estourei totalmente meu tempo, né? Pode seguir, que esse eu já falei. E aqui eu só vou passar rapidamente a um caso clínico. Na época que eu trabalhei na unidade de internação... Pode ir a próxima. Vamos deixar aí. Eu trabalhei numa unidade de internação no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, que era ligado ao GREA, que é um outro programa, também dentro dos serviços acadêmicos, e eu fazia um trabalho daí, no caso, como assistente social, dentro de uma equipe multidisciplinar. Esse foi um caso extremamente desafiante para nós, porque é um caso de uma mulher de 37 anos, solteira, na época desempregada, e ela veio encaminhada para nós do ambulatório de transtorno de personalidade, com uma hipótese diagnóstica de transtorno de personalidade tipo borderline, e ela tinha um uso grande, uma dependência de crack, de maconha e também de álcool, além de ser portadora de HIV. Foi um caso extremamente desafiante para toda a equipe. Por quê? Porque dentro toda essa questão, na história, a gente tinha descoberto que o uso do crack dela se davam em casas,
né, ou apartamentos que ela ia com amigas, e ela tinha uma filha de 1 ano e 2 meses, e ela levava essa filha. Né, usava o crack e levava essa filha. Daí tinha um contexto de família, estou tendo que passar rápido, não vou poder falar tudo. Mas assim, tinha um contexto de família assim conflituoso. Daí o que dá a entender dentro da história, pode passar o próximo slide. A história de vida dela, aí o que eu estou contando para vocês está aqui. Na história de vida dela, o uso de substâncias começa exatamente, por isso que eu digo a importância do uso do genograma, que aqui eu não vou poder entrar, mas assim, na história de vida dela, quando que começa esse uso de substâncias? Porque ela era uma moça de classe média, na época, né, na adolescência, classe média alta, que depois teve suas perdas financeiras, tinha um pai presente, tinha um conflito, né, já na família entre esse pai e essa mãe, e daí ela fala assim, olha, eu não sei como é que eu entrei nessa. Né? Daí eu falei assim, tenta lembrar na sua história de vida. Daí ela falou assim, sabe, quando meu pai faleceu, eu perdi o meu chão. Ele era tudo para mim. Né? E aí eu lembro que era uma dor tão grande que eu não conseguia dar conta. E aí, quando eu vi, eu já estava envolvida, já na adolescente, já estava envolvido com o uso de álcool, com os meus amigos, e aí a cocaína foi entrando, a maconha foi entrando, e aí, sabe, entrou nesse vazio. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que é importante, nessas avaliações iniciais, nessas abordagens, resgatar isso. Porque isso, quando a pessoa fala, ela tem uma escuta, né, e existem técnicas que a gente usa de escuta reflexiva na entrevista motivacional, de fazer ela se ouvir naquela história, quando que tudo começou. Né? Para ela entender que o uso de substâncias só foi a consequência de uma perda, de uma grande perda que ela não conseguiu lidar. E aí a grande questão aqui desse caso era assim, e agora? A gente denuncia para o juizado da infância e da juventude que essa mãe expôs essa criança ao uso de substâncias ou não? Então, eu só quero trazer esse ponto, porque tem outras questões do caso. E aí, o que a gente viu? Ela tinha uma resistência muito grande ao tratamento, ela não queria ficar. Né? E uma das preocupações dela era com a filha. E daí a gente trabalhou a família, a gente trabalhou a mãe, trabalhou esse pai, né, que já estava separado dela, deles estarem cuidando dessa menina. Essa menina estava na creche, na época que ela estava em tratamento. E aí a gente foi trabalhando todo no contexto familiar também, em atendimentos pontuais e no grupo. Né? E aí a gente trabalhou ela falou assim, ó, seguinte, sua filha, eu já chequei tudo, eu e a psicóloga, checamos tudo, ela está né, num ambiente protegido. Então é o seguinte, a gente quer saber, você vai continuar ou não nesse tratamento, porque você tem que pensar na sua vida. E aí, ela continuou no tratamento, só para finalizar, porque já estourou completamente o tempo. Ela continuou no tratamento, ela teve, depois, as várias abordagens multidisciplinares e psicossociais fizeram ela ver a importância desse tratamento. No final, ela ressignificou muitas coisas, em 4 semanas, o que foi uma abordagem breve. E aí ela conseguiu, inclusive, depois que ela saiu do tratamento e foi para o ambulatório, ela conseguiu, inclusive, voltar a trabalhar, porque o grande motivo dela ter permanecido no tratamento foi porque os profissionais deram um voto de confiança nela, de que ela ia conseguir permanecer e que ela não ia expor mais essa menina a contextos de risco. E ela continuou, permaneceu no tratamento e ficou várias semanas, enfim, sem uso. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a forma como a equipe multidisciplinar trabalha, a forma como é acolhida, a forma como você, né, muitas vezes tem que dar um voto de confiança e acreditar, é muito importante. Tá? Então, só para finalizar, vai lá no final, no último, passar meu e-mail, aí todas as referências. E aí, uma frase do Edgar Morin. Edgar Morin é um escritor na área de terapia familiar sistêmica, trabalha com a teoria da complexidade. Se a complexidade não é a chave do mundo, mas o desafio a enfrentar.
O pensamento complexo não é o que evita ou suprime um desafio, mas o que ajuda a revelá-lo e, por vezes, mesmo a ultrapassá-lo. A gente lida com situações extremamente complexas, mas, como Edgar Morin fala, nós precisamos ultrapassar a complexidade da clínica de dependência química. Tá, obrigada.